Aguardando alguém entrar para começar. Boa noite, professor. Boa noite. Já vou começar, tá? 19. Okay. Só diz aí, Maria, se você está vendo o slide. Eu já vou começar falando já para... E na medida que o pessoal for entrando, né? Tá vendo o slide, Maria? Eu tô vendo, sim. Pronto, vamos lá. Pronto. É a sexta aula, né? Vamos lá. Bom, essa sexta aula, dando continuidade, é um assunto novo. É fase do desenvolvimento humano. Essa é uma parte da psicologia que está muito ligada com a questão do desenvolvimento humano. E o principal representante dessa área das fases do desenvolvimento humano é Jean Piaget, que foi um biólogo suíço, que no primeiro momento começou com trabalhos de biologia muito cedo, era muito precoce, criança, já tinha um artigo publicado. E Jean Piaget publicou esse artigo sobre moluscos. Ele era um grande observador da natureza e ele começou a observar as pessoas, né? Ele começou a observar tanto os animais como as plantas, os insetos, enfim. Ele começou a observar de uma forma geral as pessoas, os seres vivos e passou consequentemente para observar o ser humano, as crianças especificamente. E Piaget, ele tem várias obras, ele foi um grande teórico, entendeu? Ele escreveu muito, tem muitos livros e artigos publicados. Eu acho que da educação, na área da educação, da pedagogia, da psicologia infantil, da psicologia escolar, da psicopedagogia, da pedagogia, é um dos teóricos mais falados, entendeu? Quem quer saber de desenvolvimento humano, desenvolvimento psicossocial, psicogênico das crianças, dos adolescentes, da fase adulta, enfim, e da velhice, Piaget é o cara. É ele e Vygotsky. Só que ele contrapõe a Vygotsky. Vygotsky é um outro teórico russo que foi tipo contemporâneo de Piaget, mas foi daquela época que a Rússia era muito fechada, né? A União Soviética, então ele não teve muito, não era muito conhecido. Ele veio ser conhecido pós-morte, morreu cedo, Vygotsky. E Vygotsky tem uma teoria que é similar, porém é um contraponto da teoria de Piaget. Eu acho que um completa o outro. Mas vamos nos deter a Piaget, que foi o teórico que foi escolhido pela escola para a gente falar, né, sobre a teoria do desenvolvimento, que para vocês vai ser importante saber teoria do desenvolvimento, porque em algum momento vocês vão lidar com pessoas, com crianças, com adolescentes, no âmbito do hospital, ou da clínica, ou seja lá onde vocês for, ou no caso, cuidador de idoso, né, quem cuidar de idosos,
né, o técnico que foi escalado para cuidar de idoso, também vai minimamente entender o que é essas fases do desenvolvimento. Então, vamos lá. Fase de desenvolvimento humano. O desenvolvimento humano começa desde a concepção e segue durante toda a vida de um indivíduo. A partir do nascimento, a criança inicia uma série de ajustamentos para adaptar-se às novas fases e exigências do meio. A criança precisa desenvolver-se organicamente e em habilidades para executar funções como falar, andar, etc. Dividimos o desenvolvimento humano em fases de acordo com a faixa etária e destacamos algumas aquisições da pessoa que passa por cada uma delas. As fases são: fase de desenvolvimento humano. Primeira infância, que é do nascimento aos 3 anos de idade. As principais aquisições nessa fase do desenvolvimento é o desenvolvimento de habilidades motoras, como marcha e preensão de objetos, né? A criança começa a querer engatinhar, depois a andar com dificuldade, se arrastar e a pegar as coisas com mais força. Tanto é que a criança nessa fase fica muito trelosa, tem que tirar tudo da vista dela e da altura dela, porque senão ela pega tudo, joga no chão. E é uma fase que ela está conhecendo o mundo, né? Ela está percebendo o mundo através dos órgãos dos sentidos. Do 0 aos 3 anos, a criança ela percebe o mundo através dos órgãos dos sentidos, principalmente do paladar. A criança bota muita mão na boca, bota as coisas na boca, porque ela começa a perceber o mundo pela boca, pelo tato, pelo olfato e, por último, pela audição e pela visão. Ela até vê, mas ela não enxerga direito, ainda a visão ainda não está estabelecida. A criança, tudo indica, ninguém sabe, porque não teve nenhuma criança que falou, mas os estudiosos acreditam que a criança vê meio em preto e branco, quando está numa certa fase de desenvolvimento, as cores ainda não estão definidas, a retina ainda não está consolidada, enfim. A íris, né, o globo ocular ainda está num processo ainda muito delicado, né? E a criança ela percebe, ela se assusta muito porque a audição dela se desenvolve primeiro que a visão, né? Ela ouve primeiro do que coisa. Inclusive ela ouve até dentro da fase intrauterina, né? Diz que ela conhece a voz do pai, conhece a voz da mãe, conhece a voz de um irmão se estiver próximo. Então é uma fase que a criança ainda está naquela conhecendo o mundo através dos sentidos, né? Dos órgãos de sentido, através do senso-percepção, né? Ela percebe e tem sensações a partir do que ela toca, do que ela sente, né? Do que ela pega, do que ela come, do que ela, né? Então, a gente chama a fase oral, ela está muito na fase oral, né? Desenvolvimento de tipos de linguagem para melhorar a comunicação. Ela começa a balbuciar, ela fala aquelas palavras meio que não é palavras, né? Emboloado, com aquela coisa emboloada, feito um idioma diferente, né? Que a gente não entende, mas é uma forma dela se comunicar. Ela está querendo dizer alguma coisa. Só que ela ainda não estabeleceu a linguagem, porque a linguagem é mais para frente. É numa outra fase, onde a criança já está com desenvolvimento cognitivo mais elaborado e começa a perceber a linguagem, começa a estabelecer a comunicação através da linguagem. E antes mesmo da escrita, né? A linguagem vem primeiro do que a escrita. Né? Vamos lá. Descoberta do próprio corpo. E é muito normal você ver a criança se tocando no piu-piu, tocando em toda toda a região. Ela toca muito no nariz, na boca, ela bota a mão na boca, bota a mão em todo lugar, né? Porque ela está conhecendo o corpo. Ela está se conhecendo ainda, né? É normal. Ali, vamos lá. Na segunda infância, que vai dos 3 anos aos 7, tem gente que diz que até aos 6 ou 7. Eu já botei logo 7, mas na verdade até 6, 7 anos também. As principais aquisições dessa segunda infância é o desenvolvimento psicomotor, ou seja, a criança já está mais fortinha, os pés já estão mais firmes, ela já cai menos, ela já tem a questão da psicomotricidade, da lateralidade cruzada, ela consegue se equilibrar, ela consegue andar de forma ordenada, ela consegue correr, consegue pegar as coisas com mais facilidade, e ela está numa fase de
como é que eu vou dizer, de autonomia. Ela já consegue fazer as necessidades fisiológicas no piniquinho, enfim. Ou deveria, se não consegue, mas deveria. Isso depende também muito dos estímulos dos pais, né? Dos cuidadores. Quando pega um pai que faz tudo pela criança, evidentemente que ela vai demorar a se emancipar, vai demorar a desenvolver essas habilidades. Porque depende muito do estímulo. Se você estimula a criança, você ensina, você mostra, faz repetitivamente as coisas com ela, ela vai começando a perceber, a fazer, né? Desenvolvimento do pensamento e da inteligência. Ela começa a desenvolver um pensamento já, que quer água, que quer comer, que está triste, que chora. Ela já começa a diferenciar o tom de voz dos pais quando o pai está contente, alegre, ou quando a mãe está dando uma bronca. Ela já consegue perceber, né, nessa fase dos 3 aos 7 anos, quando os pais, os cuidadores já... através da fala, né, dizem muita coisa, né, conseguem comunicar muita coisa. Então, o desenvolvimento do pensamento e da inteligência já começa nessa fase. É uma inteligência ainda rudimentar, prática, mas uma inteligência instrumental, eu posso dizer até, e prática, né, manual, porque tudo ela desconecta, ela quebra, ela desmonta, pega um carrinho, desmonta, pega uma boneca que puxa todinha. Isso não é... A criança é ruim, não é ruim. É uma criança que está aprendendo, ela está montando e desmontando para entender o que é aquilo, entendeu? Então, é a fase lúdica, a fase em que ela está na parte de conhecer o mundo através das coisas e perceber como é que a coisa é feita. Então, ela está desenvolvendo o pensamento, né, e a inteligência. Continuação do desenvolvimento social. É nessa fase que ela começa a perceber quem é o pai, quem é a mãe, que precisa ter... Como é que eu vou dizer? Precisa ter respeito, hierarquia, ela vai entendendo a hierarquia, começa a entender nessa fase aí. Aí se obedece, não obedece, quem é o avô, quem é a avó, quem é os tios, quem é isso, quem é aquilo, quem é a professora, quem é a tia, né? Porque ela já começa a ir para a escola a partir dos 4 ou 5 anos, já começa a ir para a escola, então já começa a perceber que tem uma tia que não é tia, né? Mas é chamada de tia, enfim. Então, começa a perceber algumas coisas, né, na questão do desenvolvimento social. Começa a estabelecer, eu digo que é aí que começa a criação do superego. É nessa fase que já vai começando. Até os 3 anos de idade, até os 6 anos, uns 5 anos, 4 anos de idade, a criança é mais id, ou só id, né? Até os 3 anos é só id, mas depois dos 3 anos, aí 4, 5 anos, ela já vai estabelecendo regras. Fazer cocô no piniquinho ou na bacia sanitária, ter que tomar banho em um determinado lugar, ter que fazer xixi no piniquinho, não mais na calça, essas coisas. Então, vai estabelecendo alguns limites. É quando é formado o superego. Até então, a criança fazia cocô e xixi na calça, na cama, na calça, né? Na roupa, na fralda, porque ela não tinha limites, o superego dela ainda não tinha se estabelecido. Quem estabelece essas regras, essas normas, essas regras de conduta é o superego, né? Vamos lá. Terceira infância. A terceira infância vai dos 7, né, aos 12 anos. As principais aquisições na terceira infância são operações com números mais elaborados. Ela já começa, porque ela já está também na fase escolar, né? A criança aí já estar estudando, então já começa a aprender a ler, a escrever. Então ela aprende operações com números mais elaborados, contas um pouquinho mais complexas. Noção de distância, a criança já tem noção de distância, que na fase anterior, na segunda infância, não tem noção de distância, de tempo e velocidade, né? Noção de vida e de morte, ela começa a perceber que algumas pessoas morrem, adoecem, que morrem, e que acontecem algumas coisas, alguns acidentes, e que nesses acidentes a pessoa pode vir a morrer, enfim. Ela começa a estabelecer algumas coisas que ela até então não tinha. É quando ela percebe que é um ser mortal. A criança vai... Isso também é uma consolidação do superego aí, né, nessa fase. Né, fase dos 7 aos 12 anos. Quando estabelece que existe morte, existe vida e que algumas pessoas envelhecem, né, e que começa a se estabelecer algumas coisas,
Mas é muito ainda elementar, a criança ainda não entende muito bem isso, né? E é uma fase muito importante porque você tem que ensinar certas coisas que são dolorosas e depende da criança ser uma criança medrosa, amedrontada, de como você passa para ela essas ideias de vida, de morte, de doença, de violência, enfim. A gente tem que passar com verdade, porém sem terrorismo. O problema é que as pessoas passam terrorismo, né? Tem muitos pais que aterrorizam as crianças, né? Criam monstros imaginários e coisa e tal, e isso não sabe como isso é ruim, porque isso às vezes repercute mais na frente, a criança fica uma criança medrosa, traumatizada, complexada, entendeu? Então a gente pode falar de tudo, de todas as verdades, dependendo da idade, porém sem terrorismo, né? Sem exagero, sem fantasia, sem terrorismo, né? Adequação às leis sociofamiliares. Olha, é nessa fase que se estabelece a adequação às leis, eu digo que é quando se consolida mais a questão do superego, que é as leis sociofamiliares. Aí, depois dessa fase dos 7 aos 12 anos, entra uma fase que a gente chama puberdade, que normalmente coincide com a adolescência, porém são épocas diferentes, porque a puberdade ela chega e passa, ela atinge a maturidade, ela amadurece e a pessoa fica adulta, digamos assim, no ponto de vista fisiológico. Então a diferença é que puberdade é um estado biológico de todo ser, de todo homem, de toda mulher, de toda criança, seja menino ou menina. Ela vai passar pela puberdade, porque é uma fase onde o que seria, eu vou ler agora, a puberdade não tem uma faixa etária determinada, por ser uma fase de desenvolvimento intermediário entre a terceira infância e a adolescência, marcada principalmente por modificações físicas. Podemos citar como exemplos destas modificações: alterações da voz, o menino começa a engrossar a voz, né? Cria aquele pomo do Adão, que chama pomo de Adão, começa a engrossar a voz, ele começa a ter mais hormônios, a testosterona, que é do homem, a progesterona parece que é da mulher, não lembro qual dos dois. Fica mais em evidência, crescimento dos órgãos genitais, aí a criança, o menino desenvolve tanto o escroto, né, como é que eu vou dizer, os testículos criam pelo, ficam mais inchados, aumentam, a criança começa a exalar um suor diferente, um suor íntimo também, que tem a ver com os feromônios, que já é os hormônios amadurecendo, então a criança passa de ser de menino passa para ser homem. Eu digo que é o franguinho virando galo, é aquela coisa assim, mais ou menos. Então, começa a amadurecer. Ele também sente dores nos seios, assim como as meninas sentem bem mais, porque as meninas desenvolvem a mama, a glândula mamária, os ovários, as trompas, tudo, o útero da menina fica diferente. Ela também exala um cheiro diferente, ela tem algumas secreções que normalmente ela não tinha quando era criança, o cheiro fica diferente, entendeu? Os meninos também, e isso tem a ver ainda com a nossa espécie, os feromônios, enfim. E aí é quando ela amadurece, o útero amadurece, os ovários, principalmente os ovários, que fabricam a menstruação, o sangue da menstruação, que tem responsável com a fertilidade, e a menina menstrua, é quando a menina realmente se torna fértil para a procriação, né? Que compreende aí, tem meninas que é de 11, tem meninas que é de 12, 13, 14, depende de cada constituição, depende de uma série de coisas, características hereditárias, ou seja, da família, alimentação, e há uma série de fatores que faz com que a menina desenvolva mais rápido e se torne mulher mais rápido, digamos assim, né? No sentido, moça, né? No sentido de menstruação, essas coisas todas. Aí vem crescimento dos órgãos genitais, né? Crescimento de pelos, crescimento corporal, dá uma esticada, né? O corpo, né? A voz muda normalmente, o cheiro muda da pessoa, do menino, fica um cheiro diferente, às vezes tem cheiro nas axilas também, fica com cheiro diferente, se não cuidar, se não tomar banho, se higienizar, fica com um cheiro estranho, entendeu? Tudo isso. A partir daqui, não falaremos de aquisições de cada fase, e sim de características de uma pessoa em cada uma dessas fases. Lembrando, gente, que puberdade não é igual à adolescência. Coincidentemente, a puberdade começa um pouquinho antes da adolescência.
A adolescência, na verdade, é uma fase intermediária entre a adultez, ou a maturidade, e a terceira infância, né? Então, é aquela fase intermediária, que está deixando de ser criança para virar adulto. E é uma fase extremamente conturbada. Por quê? Porque você está com uma mudança hormonal. Você está com uma mudança hormonal, com a cabeça, muitas das vezes, ainda de criança, porém com o corpo de homem. Com o corpo de homem, os desejos começam a vir de homem, os desejos começam a vir de mulher, um corpo de mulher numa cabeça de menina, às vezes. Por isso que é um conflito, por isso que a psicologia é contra o casamento da criança, no caso do adolescente, entre 12 anos e 18 anos. Porque ainda está numa fase de formação. Antigamente era comum. A gente, menina de 12, 13 anos já casava, até com bem mais velha. Sempre achei isso um absurdo, mas enfim. Antigamente era cultural até, né? Era permitido. Porém, a gente sabe hoje, com os estudos, que a menina não está preparada. Às vezes até está preparada biologicamente, que ela já está menstruando, ela já tem seio e tudo mais, tem os órgãos internos dela estão maduros, ou já estão terminando de amadurecer, porém, ela não tem estrutura mental para entender o que é uma relação sexual, o que é uma relação afetiva. O menino, por sua vez, a mesma coisa. Ele está com desejo, é quando ele conhece a masturbação, né, nessa fase da puberdade, começa a aparecer os desejos, a ereção, o pênis fica ereto, volta o desejo todo, aquela vontade de fazer sexo sem saber como, quem, aí fica sentindo atração pela menina. Ou, no caso, se for uma orientação homossexual, vai sentir atração por menino e a menina por menina, entendeu? Que é extremamente normal. A psicologia fala que é extremamente normal. Desde 1993, que a homossexualidade deixou de ser homossexualismo para ser homossexualidade, ou seja, um tipo de sexualidade, não mais uma doença. E é os mesmos desejos. O adolescente homossexual sente as mesmas coisas. A excitação, quando ele vê uma pessoa do mesmo sexo, é a mesma coisa. Não muda nada. Vamos lá. Fase de desenvolvimento humano ainda, adolescência. Pronto. Aí ele falou na puberdade, que é a fase biológica, tá? Mas a fase psíquica, comportamental, é a adolescência, que vai dos 12 aos 18 anos. Coincidentemente com a fase coincidindo com a fase da puberdade, que é a capacidade de reprodução, né? A capacidade reprodutora, conhecimento do corpo, impulsividade ou retraimento, aí entra mais as questões comportamentais. Ele fica muito impulsivo ou extremamente retraído, fica com aquele mau humor que a gente chama aborrecência, até brincando, né? Fase da aborrecência, porque eles ficam aborrecidos com tudo, acham que o pai e a mãe são inimigos, número 1 deles, deixam de ser meu amor da minha vida, meu bebê, minha coisa, para ser meu inimigo, número 1, né? Só que é normal, porque a fase como é que eu vou dizer, de autoafirmação, eles estão procurando o lugar deles no mundo, entendeu? Isso acontece nos outros mamíferos também, só que de uma forma diferente, mas acontece também nos outros mamíferos. Quando o filhotinho deixa de ser filhote e está chegando na fase da puberdade também, digamos assim, não com esse nome, mas na fase de maturidade, ele começa a enfrentar o alfa, o macho alfa, o pai. A fêmea começa a enfrentar a mãe, a fêmea alfa do bando. É a mesma coisa. É normal. É querendo estabelecer contato, querendo estabelecer que eu tenho personalidade, eu tenho minha opinião, eu sou um ser que eu não sou mais seu filho, ou sua propriedade, ou seu bebezinho. Eu sou uma pessoa que tem uma opinião. Eu sou um outro ser. E os pais têm que ter muito tato, porque o pai, às vezes, e a mãe, quer tratar o adolescente como tratava quando era criança, dar uma ordem, ele obedecer e fazer. Não é. É a fase quando você começa a ter que barganhar, você tem que fazer negociações, até para que a criança cresça de forma equilibrada. Qual é os grandes conflitos? Por isso que o consultório está assim, ó, de pai, mãe, que bota o adolescente para o psicólogo, porque não consegue mais lidar com o adolescente. Porque não sabe conversar, não sabe dialogar. Você quer
usar modelos antigos, formas de lidar com o sujeito antigas, de fase antiga, de uma fase anterior, na mesma fase. Não pode. Você não pode tratar um adolescente como uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 8 anos. Não pode. Um adolescente é um adolescente, é um ser que já é diferente, que já tem autonomia, já estuda, já tem ideias, já tem vontades, já tem desejos, né? A sexualidade está aflorada. Então, aí vem a questão da impulsividade e, em alguns casos, do retraimento. Labilidade afetiva, o que quer dizer labilidade afetiva? Labilidade, o nome já está dizendo, lábio, vem de lábio. Lábio quer dizer instável, é instabilidade afetiva. Eles ficam muito instáveis, é quando às vezes desenvolvem alguns transtornos, como depressão, como ansiedade generalizada, como esquizofrenia befrênica, né? A esquizofrenia tem um tipo de esquizofrenia que acontece na adolescência, transtorno de personalidade borderline, também transtorno bipolar, às vezes acontece na fase da adolescência, quando eclode, quando a criança vem, quando chega na adolescência, pum, acontece, entendeu? Porque justamente porque essa mudança hormonal, a criança está com um turbilhão de ideias, ela não sabe se é menina ou mulher, ele não sabe se é menino ou homem. Aí, no caso dos homossexuais, não sabe se é homem ou se é mulher, está naquela dúvida, porque ele se vê homem, o corpo de homem, mas com desejo por outro homem. Ela se vê mulher, mas com desejo por outra mulher, e não sabe lidar com isso direito, porque também os pais não ajudam, então os pais não são compreensivos, a sociedade é preconceituosa, então é muito complicado. Por isso que o índice de suicídio na adolescência é muito grande, principalmente em homossexuais. Adolescentes homossexuais são os que mais se suicidam. Cada dia que passa aumenta mais. Justamente por causa de quê? Falta de apoio da família. Entendeu? E eu torno a dizer, gente, não é escolha, não. Tem que ser, fulano escolheu ser homossexual. Não é, gente. Nasce assim. Agora explode, né, digamos assim, na adolescência, é quando a coisa vem. Mas de pequeno você percebe logo quando a criança tem uma tendência a ser mais feminino ou mais masculino, a menina e o menino. E isso é extremamente normal, gente. Cada um é o que é e pronto. A gente não pode querer que... E nem se culpar por isso. Ele é assim por minha culpa, minha educação, não tem nada a ver. Ele é assim porque ele nasceu assim. Ele veio com o destino de ser assim. E a gente tem que entender que é assim. E acolher, porque quem ama não condiciona. Amor condicionado é um amor mentiroso, um amor falso. O amor de verdade, ele aceita a pessoa como ela é. Se o amor é condicionado... eu só amo meu filho se ele for hétero. Eu só amo minha filha se ela for hétero. Então, não é amor. Que amor de verdade, ele é incondicional. Essa história de que amor é condicional, não é amor. É tudo menos amor. Né? Até porque a criança, ela numa hora vai ter o corpo dela, a vida dela, e o que ela faz com o corpo dela é da conta dela. Não é da conta dos pais. Entendeu? Os pais, eles têm uma obrigação de manter até a maioridade. Depois, a caminhada é do sujeito. O sujeito tem que caminhar e fazer suas próprias escolhas, escolher sua vida. E o que ela vai fazer entre quatro paredes não interessa nem ao pai nem à mãe. Mesmo. Entendeu? E uma falta, é invasão de privacidade, é uma falta de respeito dos pais invadir essa questão da sexualidade, da mesma forma como os pais também não gostariam que os filhos invadissem a sua sexualidade, né? Saber o que é que você faz entre quatro paredes, entre papai com mamãe, o que é que eles fazem entre quatro paredes, né? Os pais não iam gostar de que isso acontecesse. A mesma coisa tem que ser os pais para com os filhos. Isso é fato, isso aí é ciência, gente. Eu não estou falando, não é achismo, não. Isso é estudo. A psicologia estuda há mais de 100 anos isso, entendeu? E a gente está falando baseado em ciência. Dúvidas quanto ao futuro, começa a aparecer as dúvidas quanto ao futuro, porque ele começa a perceber que ele precisa ter uma vida independente dos pais. Né? É nessa fase dos 12 aos 18 anos, que eu digo que é a fase mais complicada do sujeito, principalmente dos 12 até os 15 ainda vai, mas dos 15 aos 18 é punk. É punk, que ele quer fazer tudo, quer sair, quer fazer o que dá na telha, não tem limites, porque é uma fase que eles não sabem muitos limites. Eles acham, a gente chama isso de onipotência. Eles têm uma onipotência que eles acham que nada vai acontecer de errado, que tudo vai dar certo. Não tem ainda, porque não está formado ainda o sistema nervoso central, ainda está se estabelecendo. Até os 21 anos de idade,
o sistema nervoso central ainda se desenvolve, ainda está em formação, por incrível que pareça, né? É a ciência que fala. Então, eles ainda não têm muito tino para algumas coisas, né? E a gente tem que lembrar que a gente também foi adolescente, que a gente passou por essa fase também. E que a gente fez muita besteira, né? Se não fez, graças a Deus, passou sem fazer, mas se não fez, pensou em fazer, né? E muitos fizeram, muitas loucuras, né? E a gente tem que entender que é a fase normal, todo mundo vai ter que passar. Feliz daqueles pais que conseguem ter filhos, que conseguem conversar e se dar bem e estabelecer algumas coisas e a coisa se desenrola bem, entendeu? Mas, às vezes, não dá, porque é um ser que está ali com personalidade forte, às vezes, querendo se impor, querendo se estabelecer, e é normalíssimo isso, entendeu? Extremamente normal. Os pais é que têm que ter habilidade para lidar com isso, né? Se ama de fato seus filhos, né? Até porque vocês estão criando os filhos para a vida, né? A gente não cria filho para a gente cria filho para a vida, né? Para o mundo. Vamos embora. Aí vem, depois dessa fase, maturidade ou adultez. Tem alguns teóricos que usam esse termo adultez como que tem a ver com adulto, né? Ou fase adulta, que tem a ver com a maturidade, que é de 21 anos. Por que de 21 anos? Não é à toa que a emancipação jurídica do sujeito é a partir dos 21 anos. Porque até os 21 anos você está ainda com o seu sistema nervoso central ainda incompleto. Você está com algumas áreas do cérebro que ainda estão se formando, entendeu? Depois dos 21 anos, a pessoa que faz uma besteira na vida, ela faz consciente, viu? Não tem mais desculpa de dizer, ela não estava pronta, não estava preparada, biologicamente preparada. Então, os 21 anos você já está maior de idade, de fato, e na maturidade do seu aparelho biológico, né? Então, de 21 até 60 anos, que é considerado também maturidade, engraçado que essa fase, até os 60 anos, é até um tempo atrás. Os livros daqui a um tempo vai mudar. Vai ser de 21 a 65 anos. Porque o idoso, o velho, a pessoa da terceira idade, ela está vivendo mais e com qualidade de vida e com habilidades ainda de reprodução, de sexo, de uma série de coisas, né? Então, tem gente com 60 anos de idade aí que está com um corpinho de 40, né? Cabeça de 40 também, agindo como se nada tivesse acontecendo, como se não estivesse passando pela idade. Então, tem alguns teóricos do desenvolvimento que estão querendo puxar isso para 65. Não é à toa também que até a justiça está querendo, né? O INSS está querendo aposentar a partir de 65 anos, justamente por conta da qualidade de vida que está existindo de uns anos para cá. Que antes o pessoal está envelhecendo mais e envelhecendo com saúde e com qualidade de vida, né? Ainda não está como deveria não, mas está caminhando para isso. Então, a maturidade é de 21 até 60 anos. As principais características: pleno uso da intelectualidade e da sexualidade. Por quê? Porque normalmente nessa fase você já terminou o estudo, você já terminou... Falta 10 minutos para encerrar. Você já terminou os estudos, você já está com uma certa estabilidade financeira, já começou com uma certa estabilidade financeira, já tem emprego, já tem trabalho, já fez um curso superior, um curso técnico, então já existe uma intelectualidade estabelecida e uma sexualidade também, né? Definição profissional está nessa fase. Busca de qualidade de vida, você começa a ter outros valores, outras aspirações. Você quer ter uma casa, quer ter um carro, quer viajar, né? Quer casar, né? Quer constituir uma nova família, entendeu? No caso quem já está na terceira idade, já começando a terceira idade, já está pensando na velhice, já está pensando na aposentadoria, entendeu? O que vai fazer depois que se aposentar. Então, a busca de qualidade de vida, né? E lutos parentais. Começa a enfrentar a questão dos lutos das pessoas que morreram, né? Os pais, os avós, que já começam a morrer, né? Porque você já está numa fase em que os seus cuidadores já estão bem mais velhos, né? Já estão na fase seguinte, que é agora que a gente vai ver. Aí vem a fase do desenvolvimento humano, que é a parte da velhice, ou terceira idade, que é a partir dos 60 anos,
como eu torno a dizer, daqui a algum tempo vai ser a partir dos 65 anos. Né? Eu estou bem pertinho, já estou com 53, né? Já estou perto, vou chegar aos meus 60 já. Ainda estou na outra fase da maturidade. Aí vem as principais características dessa fase. É contemplação, rigidez dos conceitos, né? A pessoa tem uns conceitos mais rígidos, entendeu? Tem mais critérios, porque é aquele jovem, uma pessoa com uma certa atitude, né? Ele faz as pessoas, ele faz seguir. Mas ele não começa a pensar, falar logo no início, uma das figuras mais importantes do século XX, entendeu? Ele disse que o principal objetivo dele trabalhou muito na educação, porque como ele trabalha com crianças, eu amava os filhos dele e os sobrinhos, né, pelos estudos dele, aí ele diz, a questão do desenvolvimento infantil foi muito ligada a Piaget. O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que outras gerações fizeram. Ou seja, Piaget dizia o seguinte, que eu não estou preocupado com o erro. Eu estou preocupado com como você construiu o pensamento para chegar naquela resposta errada. Porque através dessa construção do pensamento, para você entender como você errou, você acerta. Tipo, ele dizia assim, quando ele perguntava à criança 2 mais 2, a criança dizia 5, aí ele perguntava, por que você disse 5? Olha, se você está com 2 laranjas e chega um coleguinha e lhe dá mais 2 laranjas, você está com 2 laranjas aqui. Aí vem outro colega lhe dá com 2 laranjas, quantas laranjas tem aqui? Aí o menino, é 4. Porque ele criou a imagem mental de 2 laranjas e depois o coleguinha dando mais 2 laranjas. Aí ele associou uma a outra e fez a soma, mentalmente falando. Então, Piaget era preocupado com a construção do pensamento. Não se você acertou, o pensamento já está estabelecido, consolidado, ele não está preocupado com isso. Eles querem, na construção do pensamento errado, que você faça a intervenção enquanto educador, para que haja a modificação, consequentemente, o aprendizado. É assim que ele entendia a aprendizagem. Foi um grande teórico. E é isso, gente. Já faltam só 5 minutos e 14 segundos para terminar. E vocês estão com o microfone aberto. Aí, quem quiser, façam perguntas. Aproveita até terminar o tempo. Perguntas, dúvidas. Rúbia. Osana. Por enquanto ainda não, professor. Rúbia sempre tem. São muitas informações, estamos ainda absorvendo. Certo. Absorvendo literalmente. Vocês entenderam as fases? Vocês entenderam aquela fase da puberdade, a diferença de puberdade para adolescência? Sim, professor. O sujeito púbere, ou que está na puberdade, é o desenvolvimento das gônadas, das glândulas sexuais, do aparelho reprodutor feminino, sexual feminino e masculino. É um amadurecimento. É quando surge a menstruação no menino, quando a fabricação do espermatozoide se consolida, ele já consegue fabricar espermatozoide, consequentemente ele já consegue fecundar a menina, porque a menina já tem menstruação, que também tem a ver com os óvulos. Então essa é a fase biológica, a maturidade biológica. Puberdade. Essa é a minha dúvida, professor. A adolescência, ela coincide com a puberdade. O começo da adolescência coincide com o começo da puberdade. A puberdade começa um pouquinho antes, na verdade. A puberdade começa entre 11 e 12 anos. É quando a menina e o menino começam já a mudar o corpo. Mas a adolescência começa entre 12 e 13 anos. É mais ou menos a mesma época. Porém, um pouquinho depois. Porque a adolescência, na verdade, é uma fase mental, gente. É uma fase mental. É uma fase de intermediário entre a infância e a adultez. Então, a adolescência, inclusive, tem aqueles adolescentes tardios. Às vezes, a pessoa passa dos 18 anos, está com 21 anos, tipo, maturidade, mas tem uma cabeça de uma criança, de um menino de 12, de 13, de 14, de 15, 16, 17 anos. Conheço um de 27. É o adolescente tardio, porque ele não passou pelas fases, ele não amadureceu. Ele amadureceu só biologicamente, fisicamente acontece. Porque ele faz coisas na impulsividade, na onipotência, né? Na desobediência. E às vezes a própria situação, né, professor? A própria situação de vida
faz a pessoa pular os estágios Isso, da vida e acaba se complicando, mudando. é, Tipo, uma época que deveria estar com a mentalidade, aí acaba tardiando porque aquela fase não viveu o que era para ser vivido. Tem pessoas exato, que falam, né? exato. Eu conheço um rapaz de 27 anos Uhum, que ele, na verdade, eu namorei com ele. uhum, Ele tinha a mentalidade e o jeito, literalmente, de um menino de 19, 17 anos. uhum. A mãe dele criou ele literalmente numa bolha. Ele com 20, hoje ele tá com 30, mora com a mãe, assim, Mora com a sem mãe. E é responsabilidade difícil sair. nenhuma, E, olha, entendeu? eu digo E mais, eu que com 21, amadureci, eu me senti uma mãe dele, praticamente, porque eu, na época, eu tinha 19 anos e eu me sentia, sei lá, 20 anos mais velha que ele. Uhum, Não sei se não sei não, com certeza foi porque fui literalmente obrigada a amadurecer mais cedo que o né? A normal. vida, né, faz com que a gente A amadureça. vida, é É isso. verdade, Então, assim, possa. Aí, veja, eu, a gente chama isso de síndrome de Peter Pan. Porque Peter Pan, lembra que Peter Pan era aquele menino que ficou adolescente, ficou rapazinho e não queria crescer no conto, né? Então, tem um autor americano que ele fez um livro, eu me esqueço até o nome dele, Síndrome de Peter Pan, que é esses adultos que têm a mentalidade e o comportamento de um adolescente, né? E vivem relacionamentos, é muito difícil, porque normalmente eles transferem aquela dependência que eles têm dos pais, no caso, mais especificamente o menino da mãe e a menina do pai, para os namorados, os companheiros, os maridos, os noivos, né? botei foi para pastar, Deus me livre. Aí é complicado, porque é uma relação muito instável, né? Você tá com uma criançona, porque são muito irrefletidos, nunca não se comprometem, não tem responsabilidade de adulto, né? Brincam com os sentimentos das pessoas, porque não é legal, entendeu? E isso tem a ver, agora tem a ver com a criação. Crianças que são normalmente muito mimadas, os pais super protetores que não deixam, não jogam a criança para fazer as coisas, para tomar atitude, entendeu? Isso depende muito da criação. Quando o pai e a mãe faz tudo pelo, Esqueci de dizer. faz tudo. Esqueci de dizer que não é. Vocês estão falando, estão me atrapalhando. Desculpa, professor. Foi minha menina. Fecha